Hoje vamos jogar contra um mestre internacional com rating 2400. Que tipo de travessuras vamos aprontar? Vamos apertar a mão e começar. O cara começa com o lance E4, e você já sabe o que queremos fazer. Jogar nosso querido gambito do elefante. O cara ficou confuso. Que abertura lixo é essa que esse bobão está jogando? Sacrificando não um, mas os dois peõezinhos. Se ele souber jogar a dama aqui, estamos fritos. Então ele pega o docinho, a gente toma de volta, dama aqui, e a gente chora. Se ele fizer esse lance, a gente tá muito ferrado e ele sabe o caminho. Trazemos o espremedor e sacrificamos a torre. Mas ele sabe que essa é uma linha um pouco arriscada, então ele sabe que a mão dele já está no cavalo. Está prestes a pular e simplesmente dizer: você está frito, temos que voltar e só chorar. Estamos só um peão atrás nos 5 primeiros lances contra um garoto com rating 2 vezes maior, idade 3 vezes maior e peso 4 vezes maior. Estamos condenados. Por isso você não joga esses gambitos bobos. Ele recua o cavalo, joga o gordão e aproveita as gafes. E sabe que com material a mais deve trocar peças. Troca a peça e já fica com mais 2 em 8 lances. Bem, isso é o que você chama de desastre na abertura. Pode acontecer com qualquer criança, mas acontece conosco um pouco mais. Ainda assim, acreditamos que somos campeões de finais. Se mantermos as peças menores no tabuleiro e fizermos algumas travessuras de iniciante. Podemos cozinhá-lo, também estamos à frente no relógio, o que é ótimo, 30 segundos de vantagem. Ele pula com o cavalo tentando trocar peças, faz sentido. Podemos salvar o peão, mas é melhor rocar e desenvolver. Se ele capturar, recapturamos com a torre e ficamos com torre na coluna aberta. Então a gente se esconde atrás de um ursinho de pelúcia, deixa ele pular em cima da gente, recaptura mesmo. As brancas seguem melhores, já que ele tem um peão a mais. Mas o cavalo está mal posicionado, normalmente estaria em outro lugar. Então parece um pouco confuso, mas ele tem a vantagem dos bispos e o peão. Então é um pequeno problema de peão para a gente. Mas a gente acredita nas nossas artimanhas. Talvez a gente consiga colocar o cavalo ali, cutucar lá e cutucar aqui. Procurar algum ângulo para atacar, o negócio é ir cozinhando. Ok, ele viu o cavalo aqui, parece problemático. Ele pode capturar, a gente pode recapturar e ele perde a vantagem dos bispos. Mas de novo, escute o panda das gafes. Troca, troca e continue trocando. Ainda com um peão a mais e completamente tranquilo, mas estamos com a confiança lá em cima, acreditamos que podemos enganá-lo. Ele evitou para impedir qualquer avanço do cavalo. Faz sentido, talvez devêssemos dobrar as torres. Colocar alguma pressão nessa diagonal na coluna D. Talvez a gente coloque o cavalo aqui, capture ali, ele captura aqui, a gente entra. Se ele recuar, ganhamos o peão assim ou de outro jeito. Estamos tentando pensar. Finalmente estamos ficando sem tempo no relógio. Estamos pensando demais porque precisamos criar algum tipo de desequilíbrio. Se for simples demais, então não podemos fazer nada. Então a torre entra, que foi o que dissemos há 10 segundos. Agora ele precisa decidir como vencer e também coloca a torre na coluna aberta. Então, nada mal. E queremos pular aqui, mas talvez tenha algum peão aqui prendendo a torre, então voltamos para preparar as artimanhas com o cavalo. Estamos armando talvez uma armadilha para capturar e colocar o cavalo. Ele volta, ativando a torre na 7ª e tudo mais. Podemos pular, cobrindo a 7ª e tudo mais. Preparando uma sequência de capturas para entrar pulando. É uma armadilha. Capturamos, ele captura, pulamos, cutucamos em todo lugar e cozinhamos ele. Será que chegou a hora dele vacilar? Se pulamos, conseguimos capturar, seguir por ali e cutucar. Assim, pulamos por todo lado. Limonada. Essa é a chance que precisávamos. Será que chegou a hora de derrubar o cavalo? Ou será que é hora de ficar bem tranquilo e só avançar alguns peões e dizer nada de travessuras de pulo do cavalo? E a gente diz que você é quem deve decidir o que quer porque eu não sei o que fazer. Trocar não é ideal, pois ficamos com menos material. Fish também não é muito fã de dizer não aos pulos. Fish pensa, agora o cavalo pode entrar e contra-atacar, pois você o deixou viver. O Juicer vai recuar e virar o homem das trocas. E você perdeu a oportunidade de criar o chamado desequilíbrio de material. Ok, ele recua e não avança, mas há planos parecidos para ir lá e tudo mais. Faz sentido, mas a iniciativa está interessante. Talvez eu coloque a torre aqui e faça um ataque duplo. Quero dizer, não queremos ganhar porque Brogan só captura e segue o dia dele. Ok, pressionamos. Isso faz o maior sentido lógico.
Ele pulou desse jeito. Acho que isso também cobre a diagonal de alguma forma. Fish não odeia isso, então acho que mais 2 para as brancas. Ele está fazendo propaganda, mas temos menos de 60 segundos. A pressão está em cima da gente. Pulamos com o cavalo, atacamos esse peão, atacamos o cavalo, atacamos aqui, atacamos aqui. Estamos parecendo muito ativos, e Tomatino, o cavalo entra atacando duplamente. Ele não pode capturar, nós cravamos e vencemos. Ele teve que capturar com o espremedor, mas a torre entra, atacando duplamente esse peão e aquele peão. E estamos de volta ao jogo. A gente percebe isso? Vimos o caminho. Faltando 30 segundos, mas o xadrez está de volta na área. Vamos dar a volta por cima. Ele tem o dobro do nosso tempo, mas todas as nossas peças estão ativas. Não dá para salvar ambos os peões. Melhor colocar a torre aqui, ou isso acaba salvando os 2 peões. Um pequeno deslize. Poderíamos capturar peças, dobrar peões, prejudicar a estrutura e vencer aos poucos. Mas ele vacilou. Derrubamos o cavalinho, ganhamos o peão e estamos simplesmente vencendo. É insano. Tá completamente ganho pra gente. Assim mesmo, ele avança o peão. Podemos capturar aqui, podemos capturar ali, capturamos o peão. Peão de graça pra gente. Estamos felizes. Humano captura o peão. Podemos capturar com a torre ou com o peão, como quisermos. Optamos pelo senhor peão em um ângulo inusitado. O que ele está fazendo? Alguma jogada com o rei aqui. Ele errou. Torre aqui, cheque, rei aqui, ganhamos peça e jogo. Não temos tempo. Vamos ver isso? Perdemos a chance. Oportunidade de ouro desperdiçada. Tinha uma peça de graça pra gente pegar. Não vimos. Agora temos que suar nesse final com o peão de torre. Estamos um pouco melhores. Não, essa foi uma grande oportunidade perdida. Agora temos que tirar leite de pedra. Será que conseguimos? Ativamos o rei e, olha, a gente tem um peão passado. Então, tecnicamente, deveria ser mais fácil pra gente jogar. Mas nosso tempo está curto. Ele tem todo o tempo do mundo. O cara tem 10 vezes mais tempo que a gente. Tentamos decidir se movemos o rei ou um peão. Vamos lá. Limonada. Por algum motivo ele não captura o peão. Avançamos, ele dá cheque, tiramos o rei. Corre, peão. Corre pela vida. Ele cutuca o peão. A gente salva o peão porque tem que salvar. O rei aqui não faz nada. Continuamos salvando o peão e dizemos que esse peão é imparável. Corre, peão. Corre. Corre pela sua vida. O rei é o mestre. Estamos ganhando. Ele vacilou. Ele fez isso. Ele errou feio. Ele pensou que a torre era o caminho, mas podemos bloquear com ela e garantir a vitória. O cheque não significa nada. Pode ir para qualquer lugar. O peão não para. Está correndo. É imparável e inevitável. Deixa o peão correr. A IA percebeu que não está funcionando. Podíamos ter deixado o peão morrer, não faria diferença. Ele fez o que pôde cutucando. Demoramos alguns segundos, mas a torre está ali para parar isso. O rei está longe, então nem ele consegue fazer. Se estivesse aqui, poderia trocar. O cara pega, a gente recupera. Ele está torcendo para avançar o peão, mas a gente está mais rápido. A gente pega o grandão, a gente pega a glória. Queijo.